Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade à disciplina de treinamento físico. Hoje é a aula 6, dia 19 de agosto de 2021. Nós estamos ainda nesse assunto inicial, mas fizemos uma espécie de um break, né? Dando essa semana aí para o Guilherme Berrel falar um pouquinho. Ele está fazendo seu estágio docente e aí a gente acertou essas aulas que eram um pouco fora do conteúdo, mas que eu acho que são bem legais, assim, que tem muita relação com treinamento. A aula anterior, então, nós vimos, ele falou bastante sobre a trajetória dele, desde um aluno da graduação, lá, começando a trabalhar com vôlei, né, e o seu percurso, né, profissional no esporte de alto rendimento, né, falou na parte final ali um pouquinho mais da experiência dele como o preparador físico, né, de categorias da seleção brasileira de voleibol. E na parte, e depois disso ele terminou lá mostrando o doutorado dele, né, que tem a ver com rigidez e aspectos mecânicos ligado a desempenho de saltos e desempenho de voleibol, né, um pouquinho da nossa... E ele vai agora, a aula de hoje, o que ele fez? Ele preparou um vídeo, né, para essa aula por segurança, porque ele não sabia se ia ter acesso à internet, porque nesses dias ele ia estar na Bulgária e depois já se direcionando lá para o Irã, então não tinha certeza se ia conseguir estar em tempo real, digamos assim, então deixamos gravado isso. Pelo jeito não conseguiu, então eu vou fazer isso, eu vou postar o vídeo agora para vocês. O tema da fala dele de hoje é detecção e seleção de talentos no voleibol brasileiro. Ele vai mostrar um pouco da experiência dele junto à seleção brasileira, à Confederação Brasileira de Voleibol. E muito legal, assim, também. Eu espero que vocês aproveitem. Lembrem de anotar qualquer questionamento, assim, tá? Mesmo que seja só de terminologia, simples ou complexo, o que for. Depois, quando terminar essa parte aí, podem lançar as perguntas, tá? Que eu, dentro do possível, vou ir respondendo e vou fazer também alguns comentários sobre a aula dele, tá? Aproveitem, que é bem legal, uma experiência bem joia. Eu vou fazer aquele esquema, né? Vou compartilhar a tela e vocês aqui, o pessoal que está me ajudando aqui abrindo a tela, me dão um ok, tá? Se estiver tudo ok. Espera aí um pouquinho. Tá. Agora que vai começar o vídeo. Vamos ver se fica bom aí. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre como funciona o processo de detecção de talentos, né, esportivos dentro da Confederação Brasileira de Voleibol. Eu vou mostrar para vocês, né, como é que é feito todo o processo da parte física, né? Eu sou preparador físico da Seleção Brasileira Sub-19, porém esse trabalho não começa ali quando os atletas têm 17, 18 anos que eles compõem essa seleção, né? Esse processo, ele vem desde antes, desde quando esses meninos têm 14, 15 anos. E eu vou mostrar para vocês um pouco de como funciona isso aí, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, né, então vou falar, né, do processo de seleção e detecção de talentos, né, como esse é um programa desenvolvido pela Confederação Brasileira de Voleibol, né, que eu sou um dos coordenadores, né, até por ser o preparador físico da Seleção Brasileira Sub-19, né, então a parte de avaliação e de entendimento do comportamento físico e motor desses meninos, né, do que diz respeito à parte física, ele é coordenado por mim, né? Tem a parte técnica que é coordenado pelos treinadores e a gente divide dessas duas formas, né? Então é feita uma avaliação física, né, e uma avaliação técnica, e a junção dessas duas avaliações é que forma esse processo de seleção, né, e detecção para ter novos talentos dentro da seleção brasileira. Bom, o voleibol, né, é um esporte que necessita de uma alta qualidade técnica, né, os gestos motores do voleibol são extremamente técnicos, existe uma boa habilidade, uma boa capacidade motora para executar eles, né, assim como uma alta qualidade tática, né, um jogo de confronto, né, de equipe, 6 contra 6, então tem que existir um bom entendimento dos atletas da equipe para que se consiga ter sucesso em relação ao adversário, né? E ao longo dos anos, né, o voleibol é um esporte que vem evoluindo muito, né? Eu acho que não tem um outro esporte no mundo que, de uma maneira geral, tenha mudado tanto as regras, né,
de jogo como o voleibol. Quer dizer, a gente já saiu nos últimos tempos de uma situação de vantagem, onde só tu conseguia fazer o ponto quando tu sacava, né, para uma situação de tie break, ou seja, tudo é ponto. É a situação da incorporação de um novo jogador, que é o líbero, né, que joga inclusive com uma roupa diferente, que ele tem uma função muito específica, né. Uma outra coisa que tem evoluído muito ao longo desses anos é o treinamento, né? Então eu falo com atletas que foram meus, que já estavam em final de carreira, ou mais velhos, ou até mesmo treinadores. Eles falavam que no tempo deles de jogador se corria muito, se tinha um outro tipo de preparação física muito diferente do que se tem hoje, no que diz respeito à parte física e à parte técnica e parte tática, né? Isso se dá devido a uma série de fatores, né, que a gente pode falar, a tecnologia que nos ajudou a entender melhor o voleibol, a própria metodologia de treinamento, a evolução física dos atletas, né, ao longo dos anos os atletas foram ficando mais altos, se buscou atletas mais altos para a prática de voleibol, e o processo de seleção também, né, cada vez mais, como eu disse antes, como o voleibol é um esporte que é jogado com uma rede, né, que está 2,43 no masculino de altura e 2,24 do feminino, e para que tu consiga ter a vitória e marcar os pontos, tu tem que fazer com que essa bola passe por cima da rede e atinja a equipe adversária. Toda a dinâmica do jogo se dá a partir dessa altura aí. Então, sempre se busca atletas mais altos, né? Então, por exemplo, a minha seleção aqui que eu trabalho hoje, que é a sub-19, a média de estatura dela é mais alta, né? 1 centímetro mais alta que a seleção adulta que tá indo disputar os Jogos Olímpicos no Japão, né? Então, está sempre se buscando essa evolução, sempre se buscando esse melhor identificação desses atletas para poder fazer com que o esporte tenha sempre atletas de alto rendimento e até atletas que tenham uma predisposição para aquela modalidade, né? E nesse sentido, né, a dependência do desempenho físico é muito grande, né? Como eu tinha dito anteriormente, hoje em dia é muito difícil a gente ver um atleta com menos de 1,90, com menos de 1,95, 96, jogar voleibol. Inclusive os levantadores, que antigamente se dizia, não, o cara é baixinho, vai ser levantador. Não, hoje os levantadores são altos também, porque eles precisam bloquear na rede. Um cara mais alto tem uma possibilidade de saque mais efetivo. E também se dizia muito em relação aos líberos, não tem, a altura vai ser líbero. Não, os líberos hoje são grandes também, porque um líbero grande tem uma capacidade de envergadura muito grande, isso permite que ele cubra uma área maior, né? E fora essa questão antropométrica, tem a questão de desempenho físico também, né? A gente busca identificar atletas que tenham mais capacidade de gerar potência, que tenham uma boa condição de salto, que tenham naturalmente uma condição de salto, né? Isso tem relação com o tipo de fibra e outras questões fisiológicas, mas a gente busca identificar esses atletas porque a gente sabe que essas são variáveis que são determinantes para o sucesso ou não de um atleta no voleibol, e vão aumentar as possibilidades de se ter em atletas de alto nível quando a gente consegue identificar essas características em determinado grupo de jovens ou adolescentes que praticam voleibol. Bom, nesse sentido, eu trouxe aqui ali no cantinho, né, o ranking, né, da FIVB, que é a Federação Internacional de Voleibol, e a gente se mantém em primeiro lugar, né, apesar, né, hoje, quando eu estou gravando essa aula, a gente já terminou as Olimpíadas, o Brasil terminou em quarto lugar, mas mesmo assim se manteve em primeiro lugar no ranking, né, e isso é uma posição que vem acontecendo já há bastante tempo, né, o Brasil vem dominando o voleibol mundial há mais ou menos 20 anos, independente de não ganhar todos os campeonatos ou ganhar todos os campeonatos, o Brasil sempre está chegando, né? Se nós pensarmos aí, fora agora a Olimpíada do Japão, as últimas 4 Olimpíadas, né? Nós ganhamos 2 medalhas de prata e 2 medalhas de ouro, e nos últimos 4 mundiais nós ganhamos 2 medalhas de prata e 2 medalhas de ouro, é muita coisa. Nenhuma equipe no mundo consegue isso. O Brasil está sempre chegando e as outras equipes que chegam do Brasil, e eventualmente quando o Brasil ganha ou o Brasil perde, são outras. Uma hora é a Rússia, Estados Unidos, outra hora é a Polônia, outra hora é a França. Então, está sempre tendo uma rotatividade aí entre essas seleções, mas o Brasil sempre se consegue se manter no topo, né? E
E, por exemplo, uma das coisas que faz, né, com que o Brasil fique no topo ao longo desses anos é, né, a possibilidade de ter novos jogadores surgindo ao longo dessas temporadas, né? Se vocês imaginarem, por exemplo, que a segunda medalha de ouro olímpico do Brasil, que foi em Atenas 2004, para a última que o Brasil ganhou em 2016, não tinha nenhum jogador mais, né? Não tinha mais nenhum jogador que era daquela geração. Foram 4 Olimpíadas para que se conseguisse isso, né? Então foi havendo uma transição de 2004 na Grécia para 2008 na China, onde o Brasil foi vice-campeão, para 2012. Então ali foram havendo saída de jogadores mais velhos e entrada de jogadores mais novos, e esses jogadores foram mantendo o nível da seleção. Foram jogadores de alta qualidade que fizeram com que a seleção brasileira se mantivesse no topo, ou seja, continuasse disputando os títulos, independente de ganhar ou não. E isso muito depende, né, de como são selecionados esses atletas, né? Então, essa percepção e essa identificação dos talentos para dizer, opa, esse menino joga vôlei aqui, mas ele tem uma condição muito interessante de ser um jogador de alto rendimento, né? Então, esse processo de seleção e detecção de talentos, ela é muito importante, né? Eu diria que ela é mais importante que o próprio processo ali da Olimpíada, do time estar ali disputando uma medalha e ser campeão olímpico ou ir para um pódio, né? Porque, na realidade, a seleção de talentos vai fazer com que se tenha continuidade ao longo dos anos, né, para que se possa desenvolver o voleibol, né, como eu costumo dizer, né, o esporte não acaba naquela Olimpíada, o esporte continua depois da Olimpíada. A Olimpíada é uma competição fim, mas a gente tem que criar instrumentos e metodologias de treinamentos que façam que o esporte tenha um prosseguimento de longo prazo, né, e essa detecção de talentos ajuda nesse sentido, né? Por exemplo, agora a França foi campeã olímpica com atletas com uma idade de média de 30 e poucos anos, que vão ter daqui a 3 anos que jogar uma Olimpíada na França, né? Com uma certa responsabilidade de tentar fazer o resultado, já que eles acabaram de ser os atuais campeões olímpicos, só que eles não têm uma renovação, eles precisariam ter novos atletas entrando ali para substituir alguns que já estão mais velhos e não se perder a qualidade técnica desses jogadores, né? Então, isso depende muito do processo de seleção. Então, vamos ver como é que isso se comporta. O Brasil, de alguma maneira, apesar de todas as dificuldades econômicas que a gente tem e as dificuldades econômicas que o esporte no Brasil, de uma forma geral, tem, da falta de políticas públicas, né? Eu costumo dizer que o esporte no Brasil ele é feito de forma aleatória por projetos assim isolados, né? Não existe uma política pública de desenvolvimento esportivo em nenhuma esfera, tanto do nível municipal, como estadual, como federal, né? Mas mesmo assim a gente tem conseguido se manter no topo e conseguido trazer novos atletas para compor a seleção e manter a seleção em alto nível. Vamos passar para frente aqui. Bom, né, o processo de seleção da seleção brasileira ele é muito importante porque ele acaba trazendo uma quantidade. O voleibol no Brasil é o esporte mais vitorioso, né? Fora o futebol, que é campeão olímpico, como a gente costuma dizer, o futebol não é um esporte, o futebol é uma religião, né? E o voleibol, como ele é o esporte que tem mais conquistas, seja nas categorias de base, ou seja no adulto, é fundamental que esse processo de seleção ele seja efetivo, para a gente continuar mantendo esse ritmo e essa condição, né? E para que isso aconteça, o desempenho físico é uma variável muito determinante do ponto de vista de como o voleibol é jogado, né? Então a gente precisa criar um modelo de avaliação desses meninos, né, para identificar quem são realmente aqueles que conseguem ter um bom indicativo, um bom preditivo, como a gente diz, para ser atleta de voleibol, e aqui os que não vão ter. Tem atletas que vão poder jogar voleibol de forma recreacional ou semiprofissional, mas eles não vão ter a condição de desempenhar o esporte em alto rendimento em função de alguma limitação física, né? É muito difícil a gente imaginar
um atacante de 1,80 m no voleibol de alto rendimento no mundo hoje. Ele não vai ter condição de atacar com os atletas que estão jogando nesse nível, né? Então, o desempenho físico é uma coisa que ela é determinante nisso. E por que ela é determinante? Se você falar com um treinador de alto nível, um treinador de voleibol, de categoria de base, o que ele vai dizer? Tu me arranja um menino de 2,5 m, mesmo que ele não saiba caminhar, eu ensino ele a jogar voleibol. É muito mais fácil eu ensinar ele a jogar voleibol, ensinar ele a dar toque, ensinar ele a dar manchete, ensinar ele a sacar, levantar, cortar, do que eu fazer um menino crescer até chegar a 2,5 m, né? Então, uma das principais condições é a estatura, porque a condição de treinamento para iniciar o menino nesse esporte é mais fácil. Então, o desempenho físico ele é extremamente importante. Hoje é a variável mais importante dentro do processo de seleção em atletas de voleibol. E aí a gente buscou algumas evidências científicas para caracterizar isso, né? Essa questão antropométrica, por exemplo, e aí a gente achou esse estudo aí, né, que as características antropométricas em atletas de elite das seleções brasileiras juvenil e adulta de voleibol, né? E o que esse estudo fez? Ele pegou 92 jogadores das seleções brasileiras infanto-juvenil, que depois foram para a seleção juvenil, né? Só para você ter uma ideia, a seleção infanto é até 19 anos, ou seja, são sub-19, né? São meninos com até 18 anos de idade. A seleção juvenil é sub-21, ou seja, são meninos até 20 anos de idade, ou seja, desses 92 que foram infantos, já foram 65 para a seleção juvenil, e desses 65, 26 acabaram na seleção adulta, né? E o que todos esses atletas selecionados eles apresentavam, né? Primeiro, um menor percentual de gordura, né? E um menor dobra abdominal, ou seja, isso já apresenta algumas características que esses atletas têm que ter para compor a seleção brasileira. Então, essas são algumas das características de os atletas que são convocados para a seleção brasileira, eles apresentam determinadas características. E isso é muito engraçado, né? Porque eu cheguei aqui na seleção brasileira em 2017. Meu primeiro ano de convocação foi em 2017 e eu era preparador físico da seleção brasileira sub-21. E aí, como é de praxe, eu já faço em todos os clubes que eu trabalho, né? Eu trabalhava nas equipes adultas, mas fazia isso também. Vou fazer uma avaliação desses meninos e vou ver, né? Aqui, junto com a CBV, deve haver um arquivo, né, que tenha os dados desse. A gente teve a geração mais vitoriosa do voleibol mundial nos últimos 10, 15 anos, né? Então, vou ver se eu consigo algum dado para comparar como é que estão esses meninos. E, para minha surpresa, não tinha muita coisa, né? Se fez alguma coisa, ficou com os treinadores ou preparadores físicos, a instituição não tinha, né? Então, eu comecei a buscar na literatura alguma coisa, achar alguma coisa na literatura que falasse de atletas da seleção brasileira, mas tinha muito pouco, né? Então a gente meio que teve que começar a rastrear para poder fazer esse trabalho, né? Mas essa foi uma primeira característica que a gente achou. Em outros países também, procurando em outros estudos também, a gente viu que em países como a Grécia, a Austrália, apesar de não serem... A Austrália tem até, né, um pouco de tradição no voleibol, não em alto nível, mas universitário, assim, e não um voleibol assim, a nível mundial de segunda linha, mas está sempre participando das competições. E o que esses estudos com atletas desses dois países encontraram? Que não havia uma diferença na massa corporal, ou seja, a composição, a massa, né, o peso dos atletas em jogadores que eram selecionados e que não eram selecionados, né? Mas, por sua vez, os que eram selecionados tinham uma maior estatura e um menor somatório de dobra, né? E o que os autores dizem? Que parece indicar que jogadores que têm uma maior estatura e um menor somatório de dobras eles conseguem ter um melhor desempenho e acabam sendo convocados para a seleção, participando, né, sendo selecionados para a seleção. Então, esse estudo também nos ajudou, né, nós já tínhamos uma ideia disso em função da estatura, mas essa relação da somatória de dobras, a gente não conseguia ter, né, nós não tinha essa ideia naquele momento, então a gente começou a ficar mais atento a essa situação. No que diz respeito à produção de força, que também é uma variável importante no voleibol, né? O atleta tem que ter força, tem que produzir força para saltar, para poder atacar a bola, para poder sacar, né?
Em um estudo também mostrou que não existe diferença em jogadores de voleibol com melhor ou pior desempenho na força manual, na força de pressão. No entanto, né, a capacidade de saltar, a agilidade, a velocidade indicam melhores jogadores com melhores desempenho de quadra. Bom, aqui, né, a capacidade de saltar já era uma coisa que a gente esperava, né, em função de como o jogo acontece, mas, por exemplo, a agilidade, a velocidade não era tão claro para a gente. Então a gente tem que ficar atento a essas situações para poder montar um planejamento e uma avaliação para poder estruturar e tentar identificar os atletas em função dessas variáveis. E aí, além disso, né, a gente procurando mais na literatura, dentro de todos os artigos que a gente viu aqui, que não são muitos, o que a gente viu, né? Que a massa corporal e a força manual não são bons indicadores para a detecção de talento. Porém, menor percentual de gordura, maior estatura, capacidade de saltar, agilidade, somatório de dobras e velocidade é um bom indicativo. E baseado nisso, a gente montou um protocolo de avaliação para começar a ir nos campeonatos, né, de voleibol de categoria de base, né, não de seleções, e avaliar esses meninos a partir de um protocolo assim, né? Então, qual foi o nosso primeiro objetivo quando a gente criou esse modelo de avaliação? Primeiro, descrever o perfil dos atletas de voleibol nas categorias de base brasileira. A gente não tinha esse perfil, entendeu? Por exemplo, aí a gente ia num campeonato lá no Nordeste de escolas com meninos de 14 e 15 anos e fazia todas essas avaliações baseadas em estatura, algumas coisas de desempenho, dados antropométricos, dados de desempenho, e descrever. Primeiro vamos montar esse perfil, né? A partir desse perfil, tentar comparar com o que a gente tem dos atletas nos últimos anos, ou de dados com atletas da seleção brasileira, para ver como é que está essa relação de novos atletas para que eles possam servir a seleção brasileira, né? E aí, esse modelo de avaliação, ele começou como? Primeiro, baseado num histórico de treinamento. E por que a gente fez isso, né? Como esses meninos não estão o tempo todo aqui com nós na seleção brasileira, os que são convocados ou convidados, eventualmente eles vão ficar por aqui 3 meses, né, que é o período que a gente fica para as competições. Então, a gente precisa ter um histórico desses atletas, né? Um perfil antropométrico, né, como a gente viu ali anteriormente, questões de estatura, questões de composição corporal são importantes na detecção de talento. Então, a gente, dentro dessa avaliação, colocou alguns testes para avaliar o perfil antropométrico. O perfil de desempenho físico, né, a gente viu que salto, agilidade e velocidade também são importantes na hora de identificar quem realmente pode ser selecionado ou não, né? E aí, dentro dessa relação, a gente, com esse perfil, a gente pega quem são os selecionados e vai comparar com o que a gente está vendo no mundo todo, né? Quando a gente vai para as competições internacionais, existe um documento que as equipes apresentam para a competição, que tem dados ali como estatura dos atletas, peso, alcance de bloqueio, alcance de ataque. E a gente, com os dados desses nossos atletas, podemos comparar com o que tem no mundo todo. E quando a gente fala de histórico de treinamento, né, o que a gente queria, né, baseado numa anamnese, são 4 perguntas básicas, né? Quantos anos joga voleibol? Quantas vezes por semana treina a parte física? Quantas vezes por semana treina com bola? E se teve alguma lesão no último ano, e qual lesão foi? E aí, assim, aparentemente parece ser perguntas bem simples, e elas são realmente muito simples, né? Mas elas têm como objetivo principalmente aquilo que eu falei anteriormente. Como esses atletas não ficam com nós o tempo todo, né? A gente precisa entender o que acontece com esse atleta antes dele chegar na gente, antes dele vir aqui para o centro de treinamento e passar a treinar com nós, né? Então, a gente saber quantos anos ele joga voleibol é importante, e aí a gente cita que isso aqui a gente já começa a cruzar com as informações técnicas, né? Tu imagina que um técnico está vendo um jogo de um menino lá e ele acha, esse menino é interessante, esse menino ele tem uma técnica boa, ele consegue ter um perfil físico interessante, e tu vai ver quantos anos ele joga 1 ano só, ele tem uma base para crescimento de treinamento bastante grande ali, né? Então, essas coisas começam a chamar a atenção dos treinadores, para na hora da gente realmente ver quem é que vão ser os atletas convocados, a gente possa ter uma melhor identificação.
quantas vezes treina a parte física numa semana é importante também, porque a gente consegue ter uma ideia de como é que a gente vai ter que direcionar esse atleta para o treinamento, caso ele seja convocado, né? E aqui no Brasil a gente tem uma questão bem interessante no que diz respeito às categorias de base, né? A gente tem clubes muito estruturados, que são os clubes grandes, que participam da Superliga, que têm estrutura e usam a estrutura das equipes de Superliga para treinar essas categorias de base. Então, eles têm treinamento físico várias vezes por semana, de 4, 5 vezes por semana, em equipamentos de musculação ou academias, né, para aquilo ali, enquanto tem os meninos lá que estão num projeto um pouco mais modesto, que muitas vezes nem fazem a parte física. E quando esses meninos são convocados, eu não posso ter o mesmo trabalho físico para um menino que já tem um ritmo de treinamento de parte física, por exemplo, de 4, 5 vezes na semana, para um menino que muitas vezes ele nunca entrou numa academia. Então, logicamente, eu vou querer a melhora da performance dos dois, mas esses aqui que já têm mais experiência, muito mais voltado para uma questão de desempenho, enquanto esses outros meninos muito mais para uma questão de aprendizagem. Primeiro eu vou ter que ensinar eles a treinar para depois cobrar uma melhora muito grande de performance. E muitas das vezes esses meninos também, para a gente não ser injusto, a gente sabe que o desempenho para quem já tem uma base de treinamento, para quem já não tem uma base de treinamento é diferente. Então, até para nossas expectativas de rendimento é importante saber. Então, é importante a gente perguntar quantas vezes esses meninos treinam para poder fazer esse diagnóstico e saber onde é que a gente pode chegar com cada um, né? A relação do treinamento com bola é muito semelhante, né? Só que é muito mais voltado para a parte dos treinadores. Eles tem um menino que treina 1, 2 vezes por semana, ele vai, provavelmente, ele vai apresentar um pouco mais de falha nas questões técnicas. Então, aumentando um pouco o volume de treinamento desse menino, pode ser que ele melhore. Então, para a gente poder fazer uma avaliação mais justa, né, do desempenho de cada um, é importante a gente saber essas questões. E se teve alguma lesão no último ano e qual, é para a gente entender como é que é o comportamento, né, e para entender o que acontece nos clubes de uma maneira geral, né? E aí, dentro disso aí, a gente já faz há 4, 5 anos, a gente tem um banco de dados aí com mais de 2.000 atletas, e a gente pode dizer, por exemplo, que um dos fatores predominantes para os atletas se lesionarem mais é uma diferença muito grande do treinamento da parte física com o treinamento com bola, ou seja, o que acontece na maioria dos clubes? Os meninos treinam 5 vezes por semana com bola. E a média de treinamento por semana é 4 a 5 vezes com bola. E a média de treinamento por semana da parte física é 2 vezes por semana. Existe uma discrepância muito grande. Isso faz com que o que aconteça, o atleta ele não está preparado para aquela carga de treino com bola, porque não existe uma preparação física adequada que o prepare para aquilo, para suportar aquela carga, né? Então, a gente consegue ver que aonde existe uma diferença muito grande dessa relação treino com bola e parte física, existe um maior número de lesão, né? E isso aí mais para frente é uma coisa que aqui na CBV a gente está tentando criar um programa para tentar minimizar isso de alguma forma. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, como é que é o relatório que é feito, né? Esse relatório aqui, ele é feito por mim e pelo Pedro Schons, que é um colega meu de doutorado aí da URGS também, né, que ele me ajuda nessas avaliações. No ano que eu trabalhei na Polônia e não pude vir para o Brasil fazer as avaliações, ele que ficou fazendo, então a gente consegue criar um relatório que é enviado para os treinadores e fica como banco de dados na seleção brasileira. Então, aqui a gente tem uma relação dessa anamnese em relação ao tempo de prática, ao tempo de treinamento físico por semana, ao tempo de treinamento com bola por semana nas competições que a gente avaliou, né? O CBS Sub-19, o CBS, para quem não sabe, é o Campeonato Brasileiro de Seleções, é o estado do Rio Grande do Sul contra o estado de Santa Catarina, contra o estado de São Paulo. Então, os estados que têm os seus atletas formados ali montam uma seleção e jogam esse campeonato que é aqui em Saquarema. Aqui também, né, a gente consegue ter de evolução de um ano para o outro, né, das mesmas variáveis, né? E aí a gente começa a ter alguns parâmetros bem interessantes, né, do como é esse comportamento ao longo do Brasil, né? Então, o que a gente sabe? Que no Norte, Nordeste e Centro-Oeste existem atletas com menos experiência, né? Ou seja, são atletas que estão jogando voleibol há menos tempo, e tem menos também
treinamento físico envolvido, ou seja, eles treinam muito com bola, mas treinam um pouco com treinamento físico, enquanto que no Sul e Sudeste a carga de treino é maior, né? E aí, o que acontece aqui? Por que aquilo? Deixa eu voltar ali só para mostrar o porquê que acontece isso. Aonde tem mais dinheiro é na região Sudeste e Sul, né? Ou seja, onde os clubes que têm mais dinheiro, têm mais suporte para poder estruturar esses atletas. O que acontece? Quando surge um atleta bom no Norte, Centro-Oeste e Nordeste, esses clubes vão lá e puxam ele. Por que vão lá e puxam ele? Porque eles têm estrutura de dar uma moradia para esses meninos, para dar uma alimentação. Então, o que acontece? Esse menino mal surge na região dele, ele já vem para o Sul, Centro-Oeste, e aí ficam no Norte e Nordeste aqueles meninos que têm menos experiência. Acabam que esses meninos acabam ganhando experiência não na região deles, né? E na carga de treino também é muito grande, porque é onde tem os clubes também que disputam a Superliga, e aí se cria um modelo de treinamento muito parecido com equipes adultas. Então, o volume e a carga de treinamento é muito maior nessas regiões. No que diz respeito ao perfil antropométrico, né, a gente analisa peso, estatura e envergadura, né? O peso e a estatura, né, para a gente ter uma ideia de massa corporal, a estatura, né, como a gente sabe, no voleibol é importante, e a gente usa isso aí para comparar, né, com os atletas que a gente tem e para poder também ter um controle maturacional. A gente sabe que a estatura, né, se acompanhada ao longo dos meses de um ano, a gente consegue ter uma ideia em que momento da maturação esse atleta está, então é importante para a gente ver isso aí. E também comparar com o resto do mundo, né? Em atletas de voleibol do resto do mundo. Então, aqui está uma escala, a gente fez uma avaliação das seleções brasileiras que disputaram os mundiais no ano de 2005, 2007 até 2019, e a gente consegue ver o que acontece, né, como é que está esse perfil ao longo dos anos. E aqui também a gente consegue ver a estatura do Mundial de 2019, do primeiro, do segundo e do terceiro colocado, né, de todos os mundiais, né, de 2005 a 2019. Então a gente consegue ver, as seleções que estão ganhando o principal campeonato no mundo, eles estão apresentando uma estatura determinada. Então a gente consegue ter um parâmetro para ver como que a gente está em relação ao mundo, né? Ao controle maturacional, como eu tinha dito anteriormente, né, se a gente faz consegue fazer um perfil ao longo do ano, vendo a estatura desse menino, né, por bastante tempo, a gente consegue ter uma ideia da maturação, porque a gente sabe como é que é o comportamento ao longo dos anos e como é que é o ganho de centímetros por ano. Então, ali, com isso, a gente consegue identificar se o menino ele vai ter uma maturação, se ele está num período de maturação precoce, ou se está na maturação dele normal, ou se ele vai ter uma maturação tardia. Isso é importante para quê? Para a gente poder saber, não, esse menino é interessante, porque ele já tem um bom desempenho físico, mas a maturação dele ainda vai desenvolver mais. E muitas vezes a gente pega um menino que ele é um fenômeno na categoria dele, na idade dele, né? E, mas ele é muito bom, ele é muito melhor que os outros. O que acontece na realidade? Não é que ele é muito melhor que os outros, ele acabou tendo uma maturação de estatura, uma maturação de força muito grande, e ele acaba se sobressaindo em relação a esses atletas. E aí o que acontece? Ele atinge um platô muito cedo, fica estabilizado naquilo ali, os outros vão melhorando e chegam no nível dele e muitas vezes passam, né? Então, para a gente poder ter esse controle, esse acompanhamento, a gente fica atento a esse tipo de coisa. E como a gente acaba avaliando esses meninos em vários campeonatos ao longo do ano, a 3 a cada 4 meses, a gente consegue criar um banco de dados e ver como é que está a estatura deles ao longo de um ano. Se está crescendo, se cresceu 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, e a partir disso a gente tenta montar esse perfil para poder identificar de forma mais clara quem realmente possa ser, esse menino aqui, ele já tem 2 metros de altura, mas ele não chegou no pico maturacional dele ainda, ele vai ser maior, como já aconteceu com nós, né? A gente tem um menino aqui que ele tem 2 metros e 14 de idade, quando a gente começou a avaliar ele com 14 anos de idade, hoje ele tem 16 para 17 para 18, ele já tinha 2,5, e a gente, como a gente tinha avaliado ele 8 vezes num ano, a gente conseguiu montar o perfil, esse perfil, essa curva que vocês veem aqui, a gente conseguiu montar e ver, mas espera aí, ele com essa idade, ele está tendo essa crescimento, ele vai crescer muito mais, ele vai ter um crescimento maior. Dito e feito, ele chegou a 2,14 m, né? Mas isso foi graças a esse
monitoramento que a gente vem fazendo ao longo dos anos. A envergadura, né? A envergadura ela é interessante pelo seguinte aspecto, né? De uma maneira geral, o que a literatura mostra é que a envergadura ela é muito semelhante à estatura, né? Então, se eu tenho um atleta de 2 metros, é bem provável que a envergadura vai estar muito perto dos 2 metros ali, ou 1,98 m, ou 2,01 m, 2,02 m, né? Então, essa relação de igualdade, né, é interessante. Porém, no voleibol, a gente busca o quê? Meninos que têm uma envergadura maior, né? Ou seja, você imagina um menino que tem 2 metros de altura e tem uma envergadura de 2,10 m, por exemplo, e é muito comum da gente encontrar isso, né? Esse menino, no momento, né, nas ações, principalmente de bloqueio e de ataque, ele, além de ser alto, ele vai conseguir dar um alcance ainda mais alto em função dessa envergadura, que, logicamente, ela não vai estar na horizontal, mas ela vai estar na vertical e vai fazer com que ele tenha ainda mais vantagem, né? Então, essa é uma variável que a gente cuida também, e cada vez mais tem sido comum aparecer meninos que chegam a ter até 15% a mais de envergadura do que a estatura, e isso realmente faz muita diferença. E não só nos atletas que atacam, então a gente pensa muito nos caras que atacam ali, bloqueiam, mas nos líberos também, né? Que como os líberos usam muitos braços para defender, um atleta que tem uma envergadura maior, que consiga ocupar uma área maior para tentar defender uma bola, ele vai ter uma vantagem também. Então, a gente também já está observando esse tipo de comportamento nos líberos, né? No que diz respeito à envergadura, também a gente faz, né, o que a gente chama aqui no primeiro quadro, a envergadura de bloqueio e a envergadura de ataque, né? Então, vocês viram que ele está numa situação, num padrão de movimento ali, numa posição muito semelhante que é feito o bloqueio, né? E aqui o de ataque. E isso aqui vai servir para quê? Quando eu fizer os testes de alcance de bloqueio e de ataque com esse mesmo equipamento aqui, só que mais alto, onde eles têm que saltar, eu pegando a altura que eles alcançaram saltando e a altura da envergadura, eu consigo ter uma noção de quanto eles estão saltando, né? Para fazer o bloqueio, para fazer o ataque. E isso, né, não preciso dar muita explicação, é extremamente importante para o voleibol, né? Aí agora nós vamos para os testes de perfil de desempenho, né? O alcance de ataque e bloqueio, o salto de ataque e bloqueio, agilidade e velocidade de 10 metros, né? O alcance de ataque e bloqueio, todos esses testes também, de uma maneira geral, a gente usa para comparar eles, né, em relação a outros atletas e entre eles mesmos, para ver quem são os melhores e quem tem as melhores marcas, né? E também, de uma forma geral, poder comparar com o resto do mundo, como eu tinha falado anteriormente, né? Porque, principalmente, o alcance de ataque e bloqueio é um dado que, quando a gente vai para os mundiais, a gente consegue ver como é que as equipes estão saltando, porque esse é um dado obrigatório que as equipes têm que apresentar, né, quando vão jogar as competições. Então, a gente consegue ter como é que está o nosso comportamento a nível nacional e o que esse comportamento a nível nacional ele representa a nível internacional, né? Então, a gente consegue fazer esse balanço, poder identificar, porque a gente vai... Isso, ele é um indicativo bastante claro de como é que vai ser o nosso desempenho, né, nas competições, né? Não tem jeito, a gente sabe que isso é um fator determinante e as equipes que ganham, elas têm uma condição de terem atletas mais altos e com atletas com alcance de ataque e bloqueio mais alto. E esse acompanhamento, né, que é feito ao longo das temporadas também, né? Então, para o teste de ataque, o teste de alcance de ataque de bloqueio, né? Aqui tem um videozinho que eu vou mostrar como é que faz, tá? Deixa eu ver se ele vai rodar. Aí rodou. Então a gente melhorou agora, tá? Isso era como era feito antigamente, a gente comprou aquele equipamento ali, mas esse vídeo é importante. Eu gosto de mostrar que é para ver o nível, né? Esse é um atleta que com 16 anos de idade alcançou a 13,89, né? E esse aqui é o menino que eu falei para vocês, né? Que tem 2,14 também. Aqui, nesse momento, ele tinha 2,05 metros, se não me falha a memória. E aqui é ele fazendo o que a gente faz de alcance de bloqueio, né? Então, essas duas ações, elas servem para a gente ter uma ideia de desempenho dele dos dois principais ações motoras dentro do voleibol, que é o ataque e bloqueio, né? Mais de 80% das ações de ponto, né, que geram ponto no voleibol, são oriundas do ataque e do bloqueio. Então, é extremamente importante para quem vai ser atleta de voleibol, a gente ver como é que é o desempenho deles nisso aí.
Esse é o equipamento novo que eu falei para vocês, tá? Que a gente faz agora. Esse aqui é o Isaac, tá? Que é um atleta da seleção adulta, foi para a Olimpíada agora. Só para vocês dizer que nesse equipamento fica bem melhor, né, de fazer, né? Então o teste, então, e aqui só para vocês verem como funciona essa questão. Aqui a gente tem um atleta do adulto e aqueles outros dois do vídeo ali. Esse aqui que hoje já é juvenil e esse aqui que ainda é infanto. Aqui que já estão treinando com a adulta, fazendo parte desse processo que eu já falei para vocês de tá sempre apresentando e proporcionando à seleção brasileira ter atletas novos com a possibilidade de já estar treinando, integrando e participando das competições como adulto, mesmo não sendo adultos, né? E aí, a questão do relatório, também a gente consegue fazer um relatório muito semelhante no que diz respeito ao alcance de bloqueio, ao alcance de ataque nas competições, né? E aí a gente consegue fazer essa comparação que nem eu tinha dito anteriormente, né? E da mesma forma com as seleções, por exemplo, isso aqui é o comparativo do Mundial de Sub-19 que a gente jogou na Tunísia, né? Aqui está por colocação, esse que foi um campeonato que a gente terminou em 9º lugar, então aqui está por colocação Itália, Rússia, Argentina, e aqui está o alcance deles, e a linha vermelha é o nosso comportamento. Então a gente pode ter uma ideia de que, no que diz respeito ao alcance de ataque, ao alcance de bloqueio, em relação às 3 equipes que chegaram no primeiro lugar, a nossa equipe tinha um nível bom, não foi... a gente está dentro do padrão internacional, isso serve para a gente ter essa identificação. Né, a questão do alcance dos saltos de bloqueio de ataque é isso, né? Então, com a altura desse envergadura de bloqueio e a altura do salto de bloqueio, eu consigo ver o quanto é que ele está saltando. É a mesma coisa no ataque. E a partir disso aí, ao longo da temporada, a gente vai vendo como é que vai sendo o perfil dele e como é que vai melhorando essa performance, né? Então a gente usa isso para ver ao longo dos campeonatos como é que está sendo. Tem muitos meninos que ficam do início ao final da temporada sem melhorar, em 5, 6 avaliações, aí tu vai buscar alguma coisa lá, tu vai ver, ou ele tem pouco treinamento de parte física, ou ele se lesionou muito naquele ano, então a gente sempre fica atento a essas condições. Opa, por que esse menino não está melhorando? O que está acontecendo aqui? E a gente busca entender essa situação. O outro é o teste de agilidade, que aqui está um videozinho mostrando para vocês como é que ele faz, né? A gente faz com tapete de contato, né? A hora que ele saiu do tapete de contato, dispara o cronômetro, ele tem que tocar nos cones, né? Então tem troca de aceleração, troca de direção, aceleração, desaceleração. E assim, esse teste é um teste que está sendo muito questionado na literatura, porque ele parece ser pouco ecológico, assim, né? É muito difícil a gente ver um esporte, alguma modalidade esportiva que vai ter um tipo de movimento semelhante a esse aí. E aí, assim, a gente, para poder entender um pouco melhor, o que a gente fez aí foi fazer esse teste, foi fazer uma análise, por exemplo, das situações mais normais com o voleibol, que era deslocamento de bloqueio, ou seja, o atleta parado ali, ele tem que dar passada lateral ao longo da rede para fazer um bloqueio numa ponta ou para o outro lado, e a gente descobriu uma correlação bem alta desse teste com os atletas que apresentam melhor deslocamento de bloqueio. O que isso quer dizer? Que os atletas que conseguem deslocar da posição deles para outra para bloquear uma bola na rede, eles apresentam um bom desempenho nesse teste também. E a partir disso aí a gente continua fazendo ele, né? Porque a gente conseguiu ver que apesar do gesto motor em si não ser igual, o perfil fisiológico de aceleração, desaceleração e troca de direção, ele tem uma correlação e ele apresenta uma possibilidade de utilização e dizer, opa, esses meninos que apresentam uma melhora, uma melhor resultado nesse teste, também vão apresentar determinados resultados melhores em situações de jogo. Um teste de 10 metros de velocidade, né, que na realidade 10 metros não é nem velocidade, é aceleração, né, a gente busca ali fazer com que o menino corra o mais rápido possível em 10 metros, isso é uma ideia também, né, baseado naqueles modelos de outras avaliações que identificaram atletas selecionados, né. Como é que são feitas essas avaliações, né? Em jogos escolares, né? Tem os jogos escolares brasileiros, então é onde a gente vai jogar, por exemplo, esse ano a gente vai ir, eu acho que em Aracaju, no Nordeste, a gente vai ir lá ver esses jogos, então a gente vai avaliar mais de 1.000 atletas, provavelmente em uma semana, 2 semanas,
Campeonato Brasileiro de Seleções, né, que é aquele que eu falei anteriormente, são os campeonatos de estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Norte. A Taça Paraná, que é o principal campeonato de categoria de base também, né, é um campeonato que é organizado por um grupo de treinadores em Curitiba, no estado do Paraná, e ali vão muitas equipes, tem mais de 1.000 atletas lá, e a gente vai lá avaliar eles também, e o Campeonato Brasileiro Interclubes, que é o CBI, né, que são esses clubes grandes, que tem os campeonatos deles ali, que eles fazem parte da CBI, a gente também vai avaliar. Em quais categorias, né? Sub-15, Sub-17 e Sub-19. Isso aqui é para vocês verem como a gente começa muito antes, né? Então, por exemplo, a gente começa a avaliar esses meninos 4 antes da primeira possibilidade de entrada deles da seleção. Eles só vão entrar na seleção brasileira efetivamente com 19 anos. Mas quando eles têm até 14 anos, até 16 anos, a gente já está de olho neles, para quando a gente tiver que fazer a primeira convocação aqui dos convidados, que normalmente gira em torno de 40 atletas, a gente já tem um bom número de informações sobre eles, né? E aqui, para vocês entenderem um pouquinho como é que é feito isso, né? Desses jogos todos aqui, normalmente por ano, são avaliados 1.000 atletas, né? Aí da avaliação desses 1.000 atletas, 40 são chamados para um laboratório que é pré-convocação, na realidade, né? A gente chama 40 meninos para eles ficarem aqui num período que gira em torno de 15 a 20 dias, aí é que eles treinam, são avaliados, aqui a gente acrescenta umas outras avaliações para poder fazer com eles, os treinadores observam eles, e a partir desses 40 do laboratório, a gente convoca 20 que efetivamente vão fazer parte da seleção brasileira e vão entrar no processo de treinamento para as competições, que é ou sul-americano ou mundial. E desses 20 que são convocados, efetivamente quem vai para a competição são 12 atletas. Então vocês podem ver que é um funil bastante grande, né? Existe uma diferença muito grande dos 1.000 que começa a ser avaliado por 12, e o nosso objetivo é cada vez aprimorar mais essas avaliações para que a gente consiga ser justo nisso aqui e erre o mínimo possível, né? A margem de erro para te convocar um atleta aqui de 1.000 que tu começa a avaliar para 12 que efetivamente vão é muito grande. Então a gente, nesse sentido, está o tempo todo tentando evoluir para melhorar essas avaliações. E quais são os próximos passos, né, que a gente tem nesse processo aí de avaliação, de poder melhorar, que nem eu falei para vocês, né? A primeira delas, né, faz parte de um estudo de doutorado do meu colega, aí, o Pedro Schons, aí, né, que também foi orientando de mestrado do professor Tartaruga, que é uma análise estatística discriminante. O que a gente fez? Daqueles 1.000 atletas, dessas avaliações todas que eu mostrei para vocês, daqueles 1.000 atletas que tem ali, o que separa o resultado desses 1.000 atletas para os 12 que realmente foram convocados, né? O que é diferente neles? E a partir disso aí, identificar para a gente poder melhorar. Bom, o que realmente fez diferente para os atletas que foram convocados foram tais e tais avaliações. A gente já tem, tá, de 1.834 atletas que a gente avaliou, que é do doutorado desse meu colega, e a gente avaliou com os 12 que foram para o Mundial de 2019, a gente já tem uma resposta, e em função disso, a gente já vai mudar, né, um pouco da avaliação. Por exemplo, aquele teste de 10 metros de velocidade ali, a gente viu que ele não é um bom indicativo, ele foi o pior variável para dizer, os atletas que foram selecionados para os 12, eles não, a velocidade de 10 metros não é um bom indicador para ele. Então, as avaliações que a gente vai fazer esse ano, a gente já não vai fazer mais aquele teste, vamos incorporar alguns outros para tentar entender se fazem mais sentido ou não. Por exemplo, mas teve outros, por exemplo, alcance de ataque e agilidade, foram testes que deram, né, estatisticamente falando, de 12, 11 atletas que te apresentaram, que foram convocados em relação aos 1.000, tiveram os melhores resultados de alcance de ataque e de agilidade. Então, a gente começa a entender a partir disso e começa a dar uma atenção melhor, né, para determinados resultados em relação a outros. Capacitar os treinadores e preparadores físicos para fazer essas avaliações, né, nos próprios clubes. A gente vive num país muito grande, é muito difícil a gente ir
para o norte, para o nordeste o tempo todo, até mesmo para o centro-oeste. Então, a partir dos resultados dessas avaliações, a gente poder entender o que precisa ser melhorado, e a partir de uma plataforma digital, a gente poder capacitar esses treinadores, ou até mesmo presencialmente, né? A gente vai num estado, o estado organiza que os treinadores vão lá e a gente faça workshops e treinamentos com esses treinadores e preparadores físicos, porque a gente tenha mais informação, né? O objetivo disso é a gente poder ter mais informação para poder acompanhar melhor esses meninos, mesmo no estado presente. Essa plataforma digital, né, que seria uma de alimentação e divulgação, ou seja, o cara está lá no Amazonas, Manaus, e tem um timezinho de vôlei dele, ele vai entrar no site da CBV, vai fazer um cadastro da equipe dele, vai colocar os jogadores, ele pesou tal dia, fez a avaliação antropométrica, fez teste de salto, colocou os dados lá, e isso vai aparecendo para a gente, e se surgir alguém interessante lá, a gente já começa a ficar de olho, opa, esse menino aqui, ele tem um resultado interessante. E da mesma forma, uma contrapartida, né, esses treinadores terem os resultados dos atletas, né, e aí não precisa ser nominalmente, né, a Seleção Brasileira de Voleibol Sub-19 do que diz respeito ao alcance de ataque, ao alcance de bloqueio, apresenta tal os resultados de, bom, os meus atletas estão no nível abaixo desse, estão acima de, opa, eu tenho um atleta aqui que tem um nível interessante, está perto do que acontece para atletas que são convocados para a Seleção Brasileira. E melhorar, né, essa troca de informação para que esse processo de detecção de talentos ele seja mais efetivo, né? Deixar claro, né, que isso só pode ser feito porque é uma parceria entre a Confederação Brasileira de Voleibol e o COB, né? Então existe um custo financeiro para fazer isso e um custo de equipamentos que a gente está comprando também para poder realizar essas avaliações, né? Então é importante que a Confederação Brasileira de Voleibol apoie essas ações, né? A gente tem a nossa gerente de seleções aqui, que é a Júlia Silva, que ela dá total apoio para a gente, e quando eu não estou aqui ou quando eu preciso levar alguém, eles levam, não tem problema nenhum. Então, e o Comitê Olímpico também, que de certa forma patrocina e ajuda financeiramente a essas ações, né? Queria agradecer aqui todos, né, vamos terminando a apresentação por aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, um abraço. Muito bem, pessoal. Feita a aula, deixa eu fazer uns comentários, assim, para a gente começar, e já passo aí se alguém tiver dúvidas, tá? Bom, acho que uma coisa que fica claro assim, desse processo, primeiro que é um trabalho muito legal, né? Nos chama atenção até, eu acho que eu comentei isso, não lembro se de manhã ou de tarde, mas que é interessante ver que quando a gente começou a trabalhar com vôlei, assim, eu fiquei esperando assim, bom, agora eu vou começar a trabalhar com esporte modelo do Brasil, né? Que é multicampeão e tal. E acabei vendo que tem um debate aí que é muito forte, que de manhã eu falei bastante sobre isso, que aqui eu vou resumir um pouco, que é assim, ó, eu já dei alguns exemplos para vocês de como vocês vão enfrentar resistências quando vocês quiserem fazer coisas baseadas em evidência e no que há de mais moderno, porque ainda existe muito espaço onde existe muito um conservadorismo, assim, ou maneiras antigas de fazer as coisas, sem se perguntar muitas vezes. A gente já deu muito exemplo disso quando falamos do balé e tal. E isso acontece no alto rendimento mesmo, até em esportes vitoriosos, que é difícil de falar, porque às vezes são experiências que é complicado assim discutir, né? Por que não tentar melhorar? Não, mas como assim, se eu já sou campeão do mundo? Aí é um debate difícil, assim. Para vocês terem ideia, o Berriel, quando começou a fazer o mestrado comigo, ele trabalhava de preparador físico do Canoas, e o treinador, o Berriel sofria muito, assim, porque o treinador, o mestrado foi um alívio para ele, porque ele pôde estudar mais, porque era difícil assim, o trabalho. O treinador tinha no currículo dele, o Berriel contava assim, que o currículo dele era de 2 linhas, que dizia o seguinte: fiz parte da comissão técnica da Olimpíada de 92, que é da medalha de ouro, né? A geração de ouro do voleibol brasileiro. Esse era o... Então, e o cara era parado no tempo. O negócio dele era jogar, jogar, jogar até arrebentar os caras, e aí eles viam quem ficava. E o Berriel fazia muita avaliação, né? O Berriel já fazia os estudos, as avaliações de saltos, secar, etc. E avisava: olha, esse cara tá mal, esse cara tá em overheating. Ele: não quero saber, tem que jogar, jogar e jogar. E aí
uma semana depois era lesão grave de não sei o que, de iscos, de não sei o que, terrível, assim. Então, sofreu muito. Então, isso existe também no voleibol, existe toda essa tensão aí que tem que ser enfrentada, assim, eu digo de dentro, né? A gente tem que entrar e tentar mudar essas coisas. E o BRL está fazendo um trabalho muito legal na confederação. Mas uma coisa que chama atenção também vejam que os equipamentos que ele usa várias outras coisas que ele não falou aqui, tá? Mas especialmente sobre essa parte de detecção de talentos, elas são muito simples, assim, né? Então, de novo, eu vou falar o que eu falei nas outras aulas, assim, o limite para se fazer um bom treinamento e para estudar aspectos que estão relacionados a treinamento, por exemplo, essa de vários anos, né, num ciclo mais longo aí de um atleta, não é de dinheiro, é de conhecimento. Né, é de conhecimento. Claro que às vezes a gente precisa ter espaço, tempo até para isso, né? Eu digo lá em academias onde tu trabalha com mais de 10 alunos no mesmo horário, é claro que a qualidade cai, né? Isso é um outro problema. Mas se a gente quer fazer as coisas, vocês vão ver que a questão não é de dinheiro. As avaliações são relativamente simples, assim. E, inclusive, várias delas, isso também é um discurso que, durante uma época, nós, na educação física, se tinha um pouco errado. Quando chegou o laboratório aqui e tal, se pensava que, bom, as coisas muito boas só aconteciam com equipamentos muito caros. E, de novo, não é assim. Existem procedimentos, existem sistemas de validação científicos para verificar se as coisas funcionam ou não. E nesse caso aqui que o BRL mostrou, não tem nada de caro, né? Até foi engraçado quando ele falou, esse aqui era o equipamento antigo. Gente, a coisa mais simples do mundo, né? Quer ver? Isso a gente fazia no colégio, dá para fazer ainda hoje. Suja o dedo do aluno com giz e salta. Né? Dá para fazer, se bem feito, mas, de novo, tem que familiarizar eles, né? Tem que ter um aquecimento, ou seja, tu tem que ler o artigo e ver como foi validado o teste. São coisas simples, mas tem que ser feitas, bem feitas, né? Então, não é só o equipamento que vai dar isso, né? É muito mais o conhecimento, né? Ali está o exemplo. Aí ele diz, não, agora veio equipamento novo. Pô, era a coisa mais simples, é um monte de pastilha bonitinha, assim, que toca e dobra e aí tu consegue visualizar melhor. Mas esse era o equipamento deles. De novo, não é esse o problema para nós. Assim, se a gente tiver criatividade e ler bastante as coisas, a gente consegue achar soluções, tá? Então, isso é bem, acho que é bem interessante de comentar. E aí, deixa eu comentar um pouquinho, assim, ele falou muito do Pedro Schons, né? O Pedro Schons é o rapaz ali que fez as avaliações e é o doutorando, né? Ele é atualmente orientado pelo professor Cruel, né? Eu tenho essa colaboração com o professor Cruel, já comentei com vocês até que tem vagas ali na parte do esporte, né? A gente está esperando bolsistas para trabalhar com isso, inclusive bolsistas de outros cursos, tá? O pessoal da Físio aí, fica atento, porque o que a gente faz é mais essa parte mais científica ali do treinamento e tal. Então, eu acho que é uma experiência muito boa, assim. A gente tem colaborado muito bem, assim, nisso com o Parkinson também. Mas quem quer trabalhar com fisioterapia esportiva, acho que são experiências muito jóias de se fazer. E aí, o que eu ia comentar? O Pedro Schon, só para fazer ele fez um mestrado comigo, lá no Clínicas. Eu sou credenciado, não sei se eu comentei, mas no programa de ciências pneumológicas, né? E eu trabalho numa linha que envolve aspectos energéticos, biomecânicos, com pessoas com restrições respiratórias. Tá? A gente tem feito isso, orientei alguns doutorados, mestrado, tem uma linha nisso. Mas é muito em marcha, muito encaminhado. O Pedro já gostava muito de treino, né, de saltos, ele já tinha experiência com treinamento em futebol e tal, e aí ele ia fazer o mestrado lá. Ele disse, o que eu vou fazer aqui que me mantenha motivado? E aí a gente achou uma solução. E aí eu falo isso também resumido, assim, mas é legal de notar como a gente tem espaço de trabalho interessante, assim. Quando eu entrei lá na Pneumo, né, a gente estava junto com os colegas no serviço da pneumologia dentro do Clínicas, né? Um espaço que era coordenado por uma médica, uma amiga, né, a Knorrs, a doutora Knorrs, e tinha mais colegas da Físio e tal, e a educação física chegava ali tardiamente, vamos dizer assim. Mas era engraçado que o espaço era muito restrito assim, para o exercício, né? Existia todo um medo, era uma visão muito médica, mais antiga assim, sobre a questão do exercício. Então, eles só faziam exercícios em ciclo ergômetro, porque era muito seguro. Não, ali só dá isso porque eles têm saturação baixa, tem desequilibra, a dispneia vem, então a gente mantém aqui. E eu já sabia de algumas coisas, por exemplo, que o fato de caminhar
o ciclo não modificava a questão da dispneia. A dispneia aumenta quando tu tem problema de saturação e tem marcadores ali neurais que estimulam mesmo essa hiperventilação, essa sensação de falta de ar, né? Então, eu ficava na minha. Não, tudo bem, tudo bem. A gente foi negociando com os alunos ao longo dos anos, resumindo, e conseguimos inserir no programa lá treinamentos e avaliações de marcha, que eram muito mais funcionais. E os resultados começaram a aparecer, assim, vários desfechos funcionais começaram a melhorar muito mais do que vinha o cicloergômetro, assim, por causa dessas questões. Claro, na marcha tinha um desequilíbrio mesmo, eles começam a ter dispneia, eles têm uma ação de membro superior junto, isso gera um certo desequilíbrio, eles não usam tão bem os braços e tronco para as tarefas básicas de marcha e tal, né, de controle, mas tudo isso é treinável, assim. O legal é que, resumindo, deu resultados muito legais nisso. A gente conseguiu inserir, eles começaram a aceitar, começou a se modificar, inclusive, as terapias lá que se fazia. Foi um trabalho muito legal em conjunto lá. Bom, aí veio o Pedro, e aí o Pedro, ó, eu quero estudar saltos. E aí sim, o pessoal queria ter um ataque. Como assim, salto? A gente mal deixava os caras caminhar, agora eles querem saltar com ele. Bom, resumindo, também fizemos piloto, com calma, teve uma certa, né, um receio aí do grupo e tal, alguns não aceitaram e tal. Bom, resumindo, deu certo, porque o que aconteceu? Os treinos de salto são extremamente anaeróbicos, né? E o legal é que a dispneia é quase zero baixava, assim, por causa que os exercícios eram de altíssima intensidade e muito curtos, então não dava tempo para vir dispneia, etc. Hoje tem um espaço aberto, assim, que ainda tem que ser estudado, mas a gente abriu meio que as portas também, não só nós, mas tem uma meia dúzia de estudos no mundo que começaram a introduzir essa possibilidade de testes de saltos, ou uma pliometria, que até é estranho dizer isso, para aluno, para pacientes, né, com a DPLC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica. E, bom, foi muito esse grupo que a gente estudou. Então, acabou dando certo, foi muito legal, a gente viu correlações até dos resultados de potência de saltos com desfechos funcionais, estadiamento da doença, umas coisas bem legais. Tá? Aí eu fecho um parênteses para falar um pouquinho do Pedro lá, que acho que é uma história legal também, que está agora nesse grupo avaliando lá o pessoal do voleibol junto com o caminho que o BRL abriu, né? Foi muito legal. Ontem passei uma parte da tarde conversando com o Francoviac, né? O Marcelo Francoviac, que é atualmente treinador na França, acho que eu já comentei para vocês, foi dali que eu conheci o BRL, né? E ele é um ex-ezefiano e tal, e, bom, um cara fantástico, uma humildade, foi muito legal, matamos a saudade de cada um falando das suas realidades, dele com a Olimpíada e as experiências dele, e nós aqui, um trabalho nosso. E uma coisa que ele comentou, eu acho que é muito reforçando essa questão da ciência, assim, é isso que eu queria adicionar para vocês também, para finalizar minha parte aqui inicial dessa conversa. Uma das coisas que a gente está introduzindo, agora eu mesmo estou conversando com ele para botar em contato com os colegas da França, que foram os que criaram o modelo, uma das coisas que a gente está indo, que o BRL não falou tanto, é sobre os diagramas de força, velocidade e potência-velocidade, tá? Que a gente avalia através de saltos. Então, a gente tem avaliado, além do desempenho do salto, por exemplo, a rigidez, né, que é o doutorado do BRL, e nós também estamos avaliando as relações de força, velocidade, potência e velocidade. E vocês devem ter estudado, de alguma forma, em cinesiologia ou em fisiologia do exercício, também na parte muscular, se dá algumas relações sobre isso. E depois vocês vão ver aqui na disciplina, tá? Então, quem não viu, é de outro curso, ou às vezes faltou aula, que seja, tá? Vai ter tempo ainda. Nós vamos depois falar lá nos treinos de força rápida, pliometria vai aparecer. Vocês vão ter que entender bem essas relações. Mas, resumindo, uma coisa importante que a gente está vendo também ali no grupo com a seleção brasileira é que, assim, algo que se relaciona muito com o desempenho de saltos com a altura do salto, né? É a potência mecânica, a potência de membros inferiores, né? Que a gente avalia por altura do salto. São medidas fáceis de se fazer, tá? O que acontece? Esses colegas franceses, e a gente vem estudando um pouco, viu uma maneira de estimar, através do salto, como se dá os dois determinantes da potência, que é força e velocidade.
o Berriel falou na aula anterior, né? Então, força vezes velocidade é potência. Então, a gente avalia as duas e o legal é que o modelo é super simples, eu vou até falar desse aplicativo, ele consegue até indicar se teu aluno tem déficits mais de força, ou significa ele é muito rápido, mas ainda falta uma base de força para gerar uma boa potência, ou o contrário, né? Ele tem uma força boa, mas ele é um pouco lento, assim. Então, por exemplo, um cara que desenvolveu muito treino de força máxima, às vezes fica um pouco lento, né? Então, ali se diz, ó, tem que fazer alguns treinos que envolvam uma força rápida, um treino assistido, aí tem modelos de treino que tentam equilibrar esses dois determinantes, para gerar essa potência ótima, né? Essa potência máxima, então, né? E é um aplicativo muito simples, né? O Mohan foi que criou esse modelo, esse meu colega que está em Saint-Étienne agora. E eu já comentei com vocês até dos Sprinter e tal. E aí o que acontece? Eles desenvolveram um aplicativo que se chama o MyJump, né? É muito barato. Até de manhã eles botaram até o preço. Teve aluno que já foi buscar aí, tá? Não é para fazer merchandising, mas é muito barato. Embora o dólar tá uma vergonha, então não é tão barato assim. Mas é um aplicativo que, se tu tem um celular com câmera, tu consegue fazer essas avaliações que eu acabei de dizer, muito ricas, assim. Tem vários elementos. Por exemplo, eu tenho um aluno meu que usa no colégio, né? Ele treina equipes escolares e dentro da educação física escolar ele usa como um material, assim, tem fotinho, dá para fazer as curvas de treinamento do aluno, o desenvolvimento dele ao longo do ano, e esses determinantes, exatamente para indicar, ó, tem que treinar mais de tal tipo, em regime mais lento, com um pouquinho mais de carga, ou um regime mais rápido, com menos carga, mais assistido, e por aí vai. Então, relativamente barato. Até eles falaram que dava menos de R$80, que não é tão barato assim, né? Poderia ser mais se nós não tivéssemos essa vergonha de dólar. Mas, assim, de novo, para mostrar que o limite não é equipamento. Tá? Até brinquei com eles de manhã, eu vou brincar aqui também. Se alguém tiver problema até com os R$80 e quiser usar ainda, a gente tem até as planilhas de Excel, que aí não é tão bonito, que a gente ajudou lá com o Mohan a construir, e a gente até testa, às vezes, na planilha para ver se está tudo ok, que ali estão as equações todas básicas, mesmo para a gente entender todo o cálculo que está por trás daquilo que sai pronto, né, no aplicativo. Tá? Se chama MyJump. Se vocês quiserem, até uma coisa legal, procurem pelo professor Carlos Balsalobre, que é um colaborador do Mohan na Espanha. E ele desenvolveu vários aplicativos muito simples para várias coisas de avaliação. Muito legal. Carlos Balsalobre, com L, Balsalobre, tudo junto. E bem interessantes. Ele tem o MyJump, ele tem o MySprint, que a gente usa com os sprinters também, que traduziu tudo aquilo lá para os sprinters, que a gente avalia. E a gente usa também o Kinematic. Kinematic se chama, eu falo lá, em francês, como os franceses chamam lá. E aí é um aplicativo que avalia cinemática de corrida também, mecânica de corredores, de uma forma muito simples também. Tendo só o celular, tu consegue avaliar várias coisas de mecanismo elástico e técnica de corrida. De novo, limite ao conhecimento, é saber usar, é ter aqueles números e saber dar sentido, escolher treinos e ajustar coisas com coisas relativamente simples de se avaliar. Tá? Bom, para um pouquinho aqui, até porque a garganta secou. É um bom motivo para parar de falar. Alguma pergunta vocês têm? Algum questionamento? Eu tenho. Aqueles que estão só esperando uma brechinha para poder falar. Não, eu fiquei com dúvida na parte da avaliação física, quando ele fala lá no início das capacidades, habilidades relacionadas ao tipo das fibras musculares. Como eles fazem essa avaliação? Se é algo mais qualitativo, tipo, esse é o padrão das pessoas com tal tipo de fibra, ou se eles fazem algum exame médico, talvez algo mais invasivo para se avaliar isso. Sim, boa pergunta ali, né? Realmente tem alta relação isso, tá? Antigamente se pensava que era mais. Quando os modelos fisiológicos mais antigos davam muito peso para o tipo de fibra. Era um exemplo para a individualidade biológica que aparece muito no livro, até no meu material ainda. Depois, quando se avalia essa funcionalidade, que é a parte bioquímica funcional que se chama, que é um pouco ver a resposta mais externa sobre as características histológicas das fibras, né?
e dos tipos de unidade motora, essas diferenças não são tão grandes, mas são, tá? Jogadores de vôlei têm, sim, muita, em percentual, em predominância, muita fibra rápida, tá? É verdade. E isso é um marcador, embora se saiba que é treinável, porque antes se achava que tu nascia daquele jeito e não mudava. Hoje já se sabe que a coisa não é bem assim. Tu tem ali um percentual, né? Não é total, que tu pode mudar tudo na fibra, mas tu tem uma parte do... que é aquela velha discussão entre meio ambiente e genética. A genética atua. Hoje se sabe que não pesa tanto, assim, tu pode mudar um pouco, né, a tipagem de fibras. Agora, o que ele falou, então, interessa, né, só que eles não avaliam, tá? Na real, eles não avaliam diretamente. O que eles fazem é indiretamente. Hoje, o melhor método de estimativa de tipo de fibra em teste funcional, tá, é ainda um teste muito antigo, que é o teste de Bosco de saltos, de 1 minuto. Tá? Então, até, Danley, assim, mas como é que eu poderia fazer isso? Bom, o que há de melhor é isso, mas só para tu saber, no vôlei, eu propus isso há anos atrás para o BRL. Quem sabe vamos inserir isso no dia a dia dos caras. E ele disse que não teve como, porque os caras sofriam muito, porque o que acontece? O jogador de vôlei já salta muito, então adicionar um teste de 1 minuto de saltos, que tu tenha que fazer várias vezes, ou antes, ou depois do treino, ou ao longo das semanas, era duro para eles, porque aumentava muito o número de saltos para os caras que já estão no limite, né? Às vezes de lesão, coisa assim. Então, não se tornou prático. Mas, mesmo assim, é bom lembrar. Esse é o melhor teste. O que se faz ali? É um teste que tu... É muito simples. Tu solicita que ele salte o máximo que ele puder de altura durante 1 minuto, tá? Como qualquer desses testes que são mais glicolítico anaeróbico, né? Como o Wingate, geralmente, assim, o aluno, né, o atleta, ele começa corajoso, né? Ele começa com um valor muito alto e depois vai vindo cansaço, ele vai cair. Tá? Isso, se ele fez bem feito, tem que ser assim. E aí, o que eles fazem? Eles pegam a potência que se estima ali através dos tempos de voo entre cada teste, em blocos de 15 segundos. Tu tem 4 blocos, né? E aí se vê o quanto caiu a potência dos primeiros 15 segundos para o último, para o quarto, né? O último, ali, os 15 segundos. E aí esse percentual se joga numa equação. E até hoje é a melhor estimativa de tipo de fibra, no caso era de um músculo extensor do joelho. Não lembro se era vasto, medial ou lateral, mas era um extensor do joelho, né? Mas tá, dá para fazer isso, mas não é muito prático, tá? Não é muito. O que interessa, até, vou te dizer, é o próprio resultado. Esse mesmo resultado que o teste de 1 minuto faz, o RAST faz e o Wingate faz, tá? O RAST é um teste de 6 tiros de 30 metros, que também o cara vai diminuindo o desempenho a cada 30 metros, né? E a ideia, a mensagem mais clara não é tanto estimar o percentual de fibra, é mais ver se esse cara é mais aeróbico ou mais anaeróbico, digamos assim. Porque não é que tu vai ter certeza, então é mais ter um quadro geral por comparação. E o que acontece? Os caras mais aeróbicos são os caras que começam com menor potência e caem menos. Eles caem o desempenho, mas não é tanto. Esses são mais aeróbicos. Os mais anaeróbicos são caras que têm mais potência no início e caem mais. Então, tu vê a curva de queda, né? É um percentual de fadiga, mais ou menos. E esse é o melhor resultado, assim, desses testes. Do Wingate, que é o do ciclo ergômetro de 30 segundos, o RAST, que é de corridas, ou de salto de 1 minuto. Dos que eu conheço, assim, esses são os mais usuais aí no esporte. E aí tu tem uma ideia mais metabólica para ver se teu aluno ele está mais propenso para provas mais longas ou mais curtas, para atividades mais aeróbicas ou mais anaeróbicas, tá? Que, de novo, não é o único resultado, porque a gente tem isso na fase de formação, às vezes o aluno gosta. Tem atletas nossos que dizem, eu adoro prova rápida, nadador tem isso, né? O outro diz, eu gosto de provas longas e gosta de treinar à distância. Né? É uma coisa, às vezes, muito psicológica, assim. Vem com essa sensação de fadiga que ele recebe, ele interpreta de uma maneira, né? E não tem jeito de tu mudar. Tem cara que diz, eu adoro lactato, que são os piores treinos da tolerância ao lactato, né?
O cara sai quase vomitando. Tem cara que gosta, vai fazer o quê, né? E às vezes ele não está tão pronto metabolicamente para esse tipo de prova. E aí tu tem que conversar com ele, mas tem que jogar também com essa questão do prazer, porque importa, né? E até para dizer para ele, não, tudo bem, continua aqui mesmo, sabendo que tu deveria estar lá, mas se é o que tu gosta, fazer o quê, né? Não estamos numa ditadura, mas vai sofrer um pouco mais, né? Metabolicamente estaria mais preparado para outra. Tá, isso dá para fazer. No vôlei, não tem muita discussão, é um dos esportes, assim, coletivos, que é mais anaeróbico, né? Precisa ter, embora tenha que ter também um elemento de resistência, como todos os esportes intermitentes, mas é numa oscilação de potência das maiores, maior do que o futsal, por exemplo, que já é bem intermitente, né? Ou futebol de campo, que é menos, mas também é intermitente, né? Mas o vôlei é o máximo, né? Porque tu fica bom tempo em pé, daqui a pouco tu tem que gerar uma potência que é das maiores que tu gera no organismo, né? Que é o salto. Não sei se eu te respondi, mas é por aí mais ou menos. Mais dúvidas, gente? Sobre o que o Berriel mostrou ali? E se tiverem, eu acho que uma coisa legal, gente, assim, ó, o Berriel está fazendo estágio docente, tá? Eu acho que é uma oportunidade também de vocês conversarem até, se tem colegas, por exemplo, da Físio, também saber, como é que é a vida lá na seleção com os Físio, o que eles fazem. Quando ele vir para a aula, ou também nos espaços onde a gente possa gerar discussão, aproveitem. Tá? Por exemplo, o Berriel, eu já botei ele dentro do WhatsApp, então também podem lançar pergunta, daqui a pouco ele não responde, mas aí eu pego ele, aviso ele. Então, tentem usar, tá? Porque eu acho que aquilo que eu falei da aula passada, acho que é uma coisa muito legal a gente ter esse acesso, assim, essa relação. Tá? E eu acho que é isso, gente. Da minha parte, que eu falei de manhã, que eu vi que é interessante, assim, sim, o equipamento fácil, o uso do MyJump como um exemplo, tá? Eu gosto de dar coisas assim práticas também, embora ali envolva um conflito de interesse, que tem que pagar, né? Mas mesmo assim, se não puder, dá para usar Excel, embora seja bem mais, não é tão bonito assim, o usual tem que copiar, colar dados, né? Tem uns trabalhinhos a mais para fazer, né? O aplicativo é sensacional para quem está na prática, assim, né? Tem esse exemplo do meu aluno que há anos avalia e tal, e é muito legal de ver. E que mais, assim, a realidade dos atletas ali, que tem essa parte também, né, a visão de esporte, assim, claro, o Berriel mostrou ali a tarefa dele, né, chegar naquele funil, né, mas a gente sabe que esse funil, ele é, de certa forma, muito excludente, se a gente para a análise naquela figura. Esses são modelos antigos, né, de desenvolvimento do esporte, né. Claro, tem que entender também que, fora isso, tem uma coisa muito rica, né, que é fazer os alunos desenvolverem, né, a aptidão para o esporte, mesmo que não tenham um bom resultado, porque ali a gente está vendo, era 2.000, né, alunos, 2.000 candidatos na parte mais de cima, mas a gente sabe que tu multiplica por várias vezes depois quem deveria ser atingido, e aí tem que ter coisas ligadas ao sistema do esporte que o Brasil não tem, que é o sistema, de novo, com a escola, e agora, de novo, está voltando o projeto, né? O próprio Francoviac está ajudando aqui para reinserir o vôlei como uma prática mais contínua em todas as escolas, como foi feito nos anos 70 e 80, que ajudou muito a disseminar o vôlei. Então, políticas que envolvam mais o esporte para todas as camadas e que tenham impacto social também, porque, de novo, os projetos que dão certo até para o alto rendimento são com esse aspecto social muito forte. E a gente sabe da repercussão disso na saúde, né? Se tiver caras mais aptos para fazer exercícios, ou mais variedade de exercícios, com mais prazer, com motivações diferentes ao longo da vida, isso é bom, né? O Danley levantou o braço, mas depois baixou, né? Não sei se... Não, deixei tu concluir o teu raciocínio para depois tentar entrar. Não, só queria dizer que eu achei super interdisciplinar a aula do Berriel, mesmo que seja algo voltado na fala dele especificamente para o vôlei, né? Porque são coisas que a gente pode aproveitar na dança, a gente pode aproveitar na físio, e talvez a gente, como aluno da dança ou aluno da físio, fique pensando, bah, que saco ficar olhando uma aula de vôlei que nem é da minha área, né? Mas são, tipo, várias coisas que, por exemplo, que eu identifiquei que são iguais na dança, mas de outra maneira, né? Esses testes de fibra, por exemplo, são super interessantes para te ver a capacidade de um bailarino de fazer as baterias, por exemplo, que são
os exercícios rápidos de salto, agilidade e tudo mais, e o bailarino que tem mais propensão a fazer adágios, que são as coisas de sustentação e coisas mais lentas também, são várias coisas que têm super relação e que a gente pode aproveitar, né, da fala dele para a nossa área, mesmo que a fala dele não tenha sido direcionada para a gente. Não, é por aí mesmo. E a físio, então, também é outra área que eu acho que é super rica, né? Quando eu converso com eles e vejo, quando tem os métodos que envolvem exercício, por exemplo, na parte respiratória, tem toda aquela parte de treinamento muscular inspiratório, expiratório. Tem muita coisa legal, assim, de considerar, assim, e as coisas mudaram muito mesmo. Eu me lembro, meu irmão, quando teve a cirurgia lá da pedra nos rins, que mal caminhava, ele fez reabilitação respiratória, mas era engraçado. O físio se vê que era muitos anos atrás, era um para metade do hospital, então o coitado passava voando e ele passava o equipamento, que eu não lembro, a gente chama agora, tem os Physio Flow, mas tem outros nomes lá, e que era soprar e levantar umas bolinhas, assim, né? E esse era o treinamento. E era engraçado, que o cara disse, tu tem que fazer isso 2 vezes por dia durante 3 semanas, era uma coisa assim, mas ele não mudou a carga, tu tinha como ajustar a resistência, ele disse, não, é tudo isso daqui 3 semanas. E meu irmão disse que depois da primeira semana, ele não tinha mais resistência, ele disse, isso aqui é quase como respirar, eu não tenho mais, e assim ele foi ficando. Aí eu acho que eu mesmo ajustei, aí chegou o físio e me agradeceu, que bom que tu mudou, mas tipo assim, aquilo que a gente fala hoje ainda da academia, tipo, o cara mudou a tabela, porque tu já estava de saco cheio, porque não mudava nada. E aí tá errado, a gente tem que periodizar as coisas, a gente tem que ver, é claro, provavelmente naquela época se sabia menos dessa dose-resposta de treinos, né? E isso é legal, acho que é uma troca muito legal, se a físio entende, porque tudo, é interessante lembrar que todos esses princípios do treinamento, eles nascem muito forte naquela experiência da ex-União Soviética, por caras cientistas da área de biologia, por exemplo, muito forte na parte de biologia como é que se chama, os relógios biológicos, agora me faltou o termo, onde observavam que tinha as oscilações biológicas normais, eles começaram a verificar que para o esporte também tinham oscilações de diferentes termos, assim, de longo prazo e tal, né? E como tem, por exemplo, o hormônio do crescimento, a gente sabe que de noite se libera mais, depois de dia baixa. E essas oscilações, esses pesquisadores começaram a notar que daria para fazer com treinamento, resumindo um pouco, também seguir essas oscilações, e daí que vem toda essa terminologia. Então, é tudo em base de uma forte teoria muito biológica, né? Então, isso não é só de um campo, é de quem for trabalhar, que tem que se movimentar, tem que organizar essas coisas, é muito importante, inclusive sobre a parte de eletroterapia, etc. Até isso está se vendo, todos esses estudos, né? E eu sei que na física também tem, meus colegas lá enfrentam os problemas também. Aparecem as modas, né? Tem coisas muito antigas ainda que já estão até derrubadas, mas tem gente ainda fazendo curso, gastando bastante dinheiro com isso. Inclusive uma mestranda minha, quase briguei com ela, né? Uma queridona da físio, e quando vê não podia ir num evento porque tinha gastado 10 mil reais num curso, não vou falar o nome. E eu me lembro que minhas colegas da física ficam loucas, porque a mulher do curso que dá aí no Brasil inteiro chegou nos eventos aqui e passou vergonha, porque os australianos que estão muito à frente já mostraram um monte de artigo mostrando que aquele método não funcionava e tal, né? Mas e aí então também tem essas coisas. E aí eu acho que assim é uma briga que é boa, mais do que físio versus não sei quem, educador físico que for, é pensar no bom profissional de saúde versus o experiente, sabe? Versus que no caso do esporte aqui para mim é fácil de dizer, são os ex-jogadores, né? Tem como aquele cara da comissão técnica. O cara chega, não, isso aqui tu não sabe porque tu não é experiente, não é? Na físio deve ter os experientes lá, eu tô há 20 anos aqui, eu sei que é assim que funciona. Sim, mas a gente tem tem que ser baseado em evidência, não adianta, é uma evidência, só que tem que ser experimentada, tem que ser cientificamente testada, né? Não adianta, a gente tem que ter cuidado com essas penas, a gente tem que estar se perguntando, se questionando sobre isso, né? Esse é o cuidado. Alguém levantou. Vitória, diga aí. Era só uma pergunta que eu queria saber qual era o método, senhor, porque eu não quero ficar 10 mil reais no curso. Não precisa nem falar. Sabe que eu não, eu não lembro mesmo, eu vou me salvar porque eu falaria, porque não tem problema. Se eu lembrar, depois eu te falo. Mas é um desses bem famosos, hein? Se tu me largar uns nomes aí, tipo assim, ó, tipo Kadaba, não, mas esse tem o Tabata, mas não é Tabata, é um... Kabat, Kobat? Bobat.
Boa, Bati. Então, me desculpa se tu tá fazendo, Vitória, mas teus 10 mil reais estão sendo... Eu acho que era bom tu rever. Nem tenho no momento, só. Não, eu nem sei, acho que é só para formado, eu não sei bem. Mas a minha mestranda um dia lá disse, não vou poder ir no evento. Pô, era o nosso evento do congresso por causa que tinha aqui nesse curso. Eu guria, mas ela me dizia, não, professor, é que eu preciso entrar no mercado. Aí tinha a história é essa, tinha que fazer, porque aí tu diz que tu é do negócio, e aí abrir um mercado já específico. Só que, assim, minhas colegas, pelo menos, eu sempre tenho cuidado para dizer essas coisas, porque eu não li mesmo, né, sobre isso. Mas elas me comentavam, e com pesquisadores muito reconhecidos, né, que diziam que tinha seus problemas. Agora eu vou falar mais. Tinha seus problemas, era complicado. Né? Mas não era pouca coisa mesmo, gente. Curso de 10 mil reais. E desse jeito, totalmente detonado, mas mesmo assim se criou os feudos. Assim, na educação física eu chamo isso de os deuses locais, assim, e a gente teve até dentro da universidade, sabe, os professores meio gênio, uma época mais pré-científica, que eram os reis da cocada preta, caras com boa arguição, né, os caras até muito inteligentes, né, claro, certamente, mas era assim, os caras, não, é do meu jeito, é disso, e quando tu vê, o cara tinha produzido 10 livros, e era tudo sempre da mesma editora, do amigo, né, e assim ele ia vivendo. Ele tinha os seus alunos, fazia seus cursos e tinha os seus profissionais, né? E a coisa ia andando, né? Só que, de novo, às vezes estava afastado da ciência tradicional, assim, né? E eu acho que essas coisas têm que ser testadas, mesmo que a gente não pode criar preconceito, né? Por exemplo, tem as terapias tradicionais, tudo isso. A gente tem que testar elas também, mas hoje em dia tem que estar caminhando com a ciência. Não tem, quando tem um discurso assim, não, porque a ciência tá errado, aí não dá mais para discutir, né? Acho que chegou o momento que a gente ficou muito tempo nisso, veja bem. Não, a gente tem que combater isso mesmo, porque o estado das coisas estão também por causa disso, né? Por causa desse desprendimento assim da cultura, né, estruturada, não só científica, né, mas do conhecimento. Tem gente que acha que a Terra é plana, né? Eu não sei como é que eles ficaram em confusão com o Japão, que o sol bate do mesmo jeito, como é que eles só viam um jogo lá de madrugada, né? Eu não sei como é que eles resolveram esse impasse. Mas, segundo eles, tem um sistema de televisão que engana todo mundo, né? Botam para dormir todo mundo, não sei o que eles fazem lá, que dá certo, né? Acho que chega, né? Mas na nossa profissão a gente tem esse desafio de cada um nas suas e se basear muito em ciência, e hoje a ciência ela é real. Assim, antigamente tinha, nós da educação física, e a física também, vários professores tinham ido se formar na fisiologia, na educação, né? Então tinham dificuldade às vezes para voltar para o campo e dar respostas práticas, né? Então aí tinha uma tensão, aí o prático, o cara não sabe resolver. Mas esse exemplo do vôlei quebra com isso, não adianta. Nós temos um doutorando que está lá dentro, está no dia a dia do treino, e a gente entende que ele tem um conhecimento bom, mas que a gente está sempre consistentemente testando, né? A gente tem que fazer isso, não dá mais para ter esse papo do o prático, então um que sabe ou não sabe. Isso ainda é uma visão de uma área que não está amadurecida, e a gente tem que acabar. As duas coisas têm que andar junto, né? Tem que andar junto. Esse é o desafio de vocês aí para frente, que não vai ser fácil. Que aí não é, tem muito problema aí para resolver. Feito, gente. A dança. Diga também. Vai lá. Não, eu só queria dizer que na dança isso me incomoda muito, e eu posso falar porque é o meu curso, de que não, muitas vezes se tem essa coisa, né, de a ciência não é sempre exata, porque tem a tua percepção e isso e aquilo, só que, tipo, se tu tem dados ali, sabe, tu tem dados que te provam que determinada atividade não é eficiente porque tu tá dizendo que é eficiente, não te adianta de nada, sabe, não é a tua percepção que vai refutar esses dados, sabe? É uma coisa muito individual e as pessoas seguem muito nessa coisa do qualitativo e tem essa resistência muito à pesquisa, né? A gente tem professores ótimos que estão nessa área da pesquisa e da ciência relacionada à dança, né? Mas também tem essa coisa dessa resistência da própria população da dança, né? De evoluir o seu mercado de trabalho, evoluir a sua própria área, né? Porque se a gente tem dados, a gente tem coisas que provam que determinadas coisas são efetivas, a gente consegue não repetir certos erros que são repetidos de geração em geração e há centenas de anos, né? Numa técnica de dança ou em alguma coisa, atividade específica que
É só por respeito a determinados nomes, né, que as pessoas não querem mudar e não aceitam essas. É bem engraçado, né? E na dança, de novo, não vou falar em nomes, mas a gente é velho e tem muita experiência. Mas, assim, é engraçado que às vezes vem até de lugares de onde tu menos espera, assim, né? Porque, por exemplo, a dança tem uma dimensão artística que é muito mais complexa do que, às vezes, só o esporte em si, né? Quando a gente tem esses encontros, né? Agora está acontecendo com o skate, né? O skate não é o esporte de início, agora ele foi esportivizado. E tá na cara ali os riscos que podem ocorrer, porque daqui a pouco não vai ter mais aquele cara chegando assim para fazer, né? Vai ter as máquinas de ganhar medalha, assim, e isso vai ter que ser discutido, né, em algum momento, né? Então tem essas dimensões, e talvez tenha o reducionismo mesmo do esporte mesmo, aí isso é a característica do esporte, né? Agora, quando a gente, voltando lá para o outro lado, pro lado do skate mesmo, que eu me criei, assim, anos 90, quando começou a coisa do skate, a gente fazia rampa aqui de 1,5 m e ficava feliz da vida, né? Meu Deus, eu vendo essas coisas. E aí, assim, por que não otimizar aquilo, sabe? Assim, a gente já tem dados que mostram muita lesão com esses caras. E entre eles tem assim, tem até patrocinador, tem um doutorando meu que vai estudar isso, vai estudar o skate, por isso que ele me falou agora na última reunião, e a gente vai fazer um scoping review, uma revisão assim de perspectiva sobre isso até. Que, por exemplo, tem patrocinador que manda os caras tirar capacete, porque são aqueles campeonatos que não é Olimpíada e não tem tanto regramento, né? Porque aparece menos a marca e parece mais a coisa do radical. Tá, é legal, é legal essa essência, né, do grupo, tudo aquilo que é legal, mas agora, daqui a pouco, mandar os caras botar um protetor para não quebrar tanto o joelho pode ser uma coisa boa, especialmente quando tem outros interesses ainda, né? Aí é mais ainda, mas mesmo quando é mais aberto, por que não humanizar um pouco também a parte que é ruim daquilo lá, né? A gente tem que estar melhorando, sem perder a essência, até de um skate que possa ser praticado de outra forma, do jeito que é para esses caras, né? E aí o problema do esporte vai ser outro, não sei como é que vão se resolver aí quando tiverem os confrontos. Como vai continuar assim, os Pedro Barros sorrindo lá porque perdeu, abraçando os caras, eu achei demais aquilo, né? Eu achei muito legal, assim, o clima do skate foi muito legal. Só que a gente vê uma diferença bem legal. Mas, de novo, não é a ciência culpada disso, né? A ciência vai tentar melhorar no que dá, assim, mandar os caras botar capacete mesmo, por qualquer motivo que seja, vale a pena, porque se tem risco de ter traumatismo craniano, né? Não tem por que não usar, né? É bem por aí. Na dança é engraçado que eu ia te dizer, sabe, Danley, que às vezes vem de gente que eu mais escuto assim, ó, são caras que às vezes são muito ligados à dança, essa parte mais artística, são inclusive profissionais muito, mas eles têm o discurso dessa coisa contra o conservadorismo, né? Não, eu sou das artes, então eu faço até demonstrações meio fortes, aquelas que repercutem, né? Porque às vezes tira a roupa, faz essas coisas, mas quando entra nessa discussão são extremamente conservadores, né? Não, peraí que tu é de outra área, então tu não pode, porque... Não, peraí, aí tu não pode usar critério de autoridade, porque não tem a ver com o que tu falou há 5 minutos atrás, né? Tu era, vamos aceitar a diferença e coisa, mas até aí, né? Porque... Então, acho que ainda falta acho que tem um pouquinho dessa integração das coisas, sem perder a essência das coisas. Acho que esse é uma saída aí para a dança, assim, né? Pensar dessa forma. E na educação física tem também. Nós temos essas expressões que também têm um teor mais artístico e coisa, mas não tem por que a gente não ir melhorando também com várias visões, né? Até biológica também da coisa, né? Não tem porquê, né? Nisso a física acho que está mais avançada. A física já vem com essa experiência da medicina, com essa visão mais... E aí já está mais forte. Mas mesmo assim tem aquelas tensões, tem aqueles grupinhos lá que é umas coisas estranhas, vira quase religião, né, dentro. Não entende. A educação física está cheio, né? Tá louco. Tá, gente? Valeu o papo aí. Nós ficamos por aqui. 13h10, fomos longe. Mas espero que tenha Obrigado, gostado. gente. Bom final de semana. Bom resto de semana. Bom descanso aí, tá, gente? Bom descanso. Tchau. Não, ainda temos coisa, né? Mas bom final de semana também. Nos vemos na terça. Tchau. Tchauzinho, bom final de semana. Boa tarde a todos. Valeu pelo papo, gente. Para a gravação.